Boa noite. Como sempre, é uma alegria estar aqui para trocar algumas palavras com vocês antes do nosso tratamento. Então, antes de nós começarmos, vamos desacelerar. Deixar do lado de fora do portão a nossa correria, as dificuldades do dia, as chateações, as tristezas, e que cada um de nós esteja nesse momento numa vibração de amor, numa vibração de harmonia, numa vibração de paz, para que possamos nos conectar com a espiritualidade superior e com os falangeiros que trabalham nessa casa, em nome do Messias Nazareno. Graças a Deus. Vamos lá. Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 9, do 1 ao 5. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Isso está lá em Mateus também, dos versículos 21 e 22. Vamos lá. Tirar o banquinho aqui. Ouviste, tá. Com essas máximas, Jesus tornou lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês com o seu semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem sem miolos, cabeça vazia, e se pronunciava escarrando e virando a cara. E Jesus vai ainda mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Aqui, como em qualquer outra circunstância, é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas o que uma simples palavra pode ter de tão grave para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Toda palavra ofensiva é um golpe contra a benevolência recíproca e a fraternidade. Ela entretém o ódio e a animosidade. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade em relação ao próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que entende Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra.
Ele que disse que se deve renunciar aos bens deste mundo e que prometeu os do céu. Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. Somente recomenda não atribuir a estes últimos maior importância do que aqueles. Por essas palavras, ele quer dizer que, até hoje, os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são dóceis e pacíficos. Que a estes muitas vezes falta o necessário, enquanto outros têm o supérfluo. Ele promete que a justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O frágil e o pacífico não mais serão explorados nem esmagados pelo forte e violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tiver tornado um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, olha só. Quer dizer, então, que eu não posso chamar de idiota, de bocó, de imbecil, de inútil, você nunca vai ser nada na vida. Às vezes a gente faz isso com os filhos, né? Ou os pais fizeram com a gente. Você não serve para nada! E a energia dessa frase penetra tão profundamente naquele ser que ele cresce acreditando que ele é um inútil. Que ele vibra como se ele fosse um inútil. Que ele acredita que ele é um inútil. E a vibração que ele produz no entorno dele mesmo é uma vibração que atrai espíritos que estão na mesma sintonia. Ah, você só sabe brigar. Ah, você é um encrenqueiro. Ah, você só gosta de confusão. A palavra tem poder. E eu não estou dizendo aqui para a gente começar a maquiar as más tendências de ninguém. Mas é de fundamental importância que nós tenhamos um compromisso real com a melhora, o desenvolvimento, a transformação e o bem. Jesus, em contato com aqueles que o procuraram, em nenhum momento emitiu julgamentos. Em nenhum momento foi agressivo, descortês ou grosseiro com qualquer pessoa que tivesse se aproximado dele. E aí, a gente pensa assim, por que é que o texto fala que o mundo vai ser dos dóceis e dos pacíficos? Por que eles são bem-aventurados? Porque geralmente o meu discurso tem a ver com aquilo que eu tenho dentro de mim, dentro do meu coração. Com aquilo que coordena e constrói o meu pensamento. Então, quanto mais eu vibro raiva, ódio, dor, perseguição, mais eu fortaleço esse tipo de energia que ainda vibra, pulsa em mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, uma palavra colocada de forma errada, ela pode destruir alguém. Para você foi um nada, mas para aquela pessoa foi quase uma bomba atômica. E aí é importante que a gente sim revise mentalmente os nossos discursos antes de proferi-los. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa equilibrada, tranquila, só que não, é claro. Mas é uma luta diária. Por quê? Porque eu sei o peso que isso tem. E todas as vezes que eu extrapolo
Graças a Deus hoje, todas as vezes que eu extrapolo, eu procuro remendar o estrago. O meu trabalho, o meu projeto, a minha construção diária é para que eu não me arrependa mais. Ah, então você não vai ligar mais? Não. Para que eu não erre a ponto de me arrepender. É importante que a gente entenda que da mesma forma que eu quero ser bem tratada, que eu quero ser acolhida, que eu quero ser ouvida, o outro também quer. E às vezes ele está num nível de desequilíbrio tão intenso que é preciso que você pare tudo para que você possa acolhê-lo, ouvi-lo e fortalecê-lo. E nós não conseguimos fazer isso com palavras que têm esse peso tão escuro e às vezes tão degradante. Eu conto sempre isso como exemplo. Na época que eu fiz vestibular, lá no século passado, uma colega de sala chegou para mim e falou: eu fiz tantos pontos. Você acha que eu passo? Eu falei: olha, eu estava olhando e no ano passado quem fez essa pontuação não passou. Para mim isso foi tranquilo. Alguns anos atrás eu encontrei com ela e tal. Ela falou: então, me formei. Você lembra que você falou que eu não ia passar? Não foi isso que eu disse para ela. Mas aquilo, ela estava tão tensa, ela estava tão preocupada que aquilo teve um peso. E o que ela se lembra de mim é que eu falei que ela não ia passar. Naquele momento aquilo foi um peso. Pode parecer bobo, trivial, mas para ela, naquele instante, eu a esmaguei. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, na intenção de acertar, a gente erra. E como diz o texto aqui, como em qualquer circunstância, é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Às vezes, como no caso que eu dei como exemplo, a intenção não foi ofender ninguém, não foi dizer que ela era incapaz, que ela não ia conseguir. Eu só repassei uma informação que eu tinha lido. Mas quantas vezes nós nos dirigimos a alguém próximo com a intenção de feri-lo, magoá-lo, diminuí-lo? Quantas vezes nossas palavras são dardos envenenados, apontados para o coração do nosso próximo? E nós temos responsabilidade com isso, total. Com os nossos filhos, com os nossos pares, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que, por exemplo, aqui na Casa Espírita param para pedir uma informação. É importante que a gente busque estar em equilíbrio. E é claro que eu sei que nós não estaremos em equilíbrio em 100% do tempo. É claro que eu sei que em muitos momentos nós estaremos tão desequilibrados que quem precisaria de uma palavra de apoio, de socorro, de amparo, de acolhimento, seria eu mesma. E aí alguém te procura e naquele turbilhão você descarrega a sua dor, a sua raiva, a sua mágoa, a sua tristeza. É importante, muito importante, que a gente aprenda realmente a pesar, dosar e ter responsabilidade com os nossos discursos. Se você não está legal, fala: olha, eu não estou bem nesse momento. A gente pode conversar depois? E se afasta, faz uma prece, pede ajuda. Porque às vezes é o que eu disse, uma palavra dita cai no ouvido como uma bomba. E isso não é bom. Isso não é bom. A nossa responsabilidade, principalmente como
seguidores do Cristo, ela é gigantesca. E a gente tem que exercê-la com muito amor. Mais adiante o texto diz lá, mas o que entende Jesus por essas palavras, bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra. E aí o que é importante, gente? É assim. O que nós construímos aqui é literalmente o que nós vamos levar quando nós voltarmos para casa. O que nós construímos aqui é literalmente o que nós vamos levar quando voltarmos para casa. E, enquanto encarnados, nós temos responsabilidades e ações que nós precisamos manter. Então eu preciso trabalhar, porque eu tenho que ter dinheiro para pagar os boletos, para pagar o aluguel, para pagar a luz. Eu tenho que me manter em equilíbrio para que eu não crie mais contendas, para que eu não estabeleça mais relações rompidas. E eu tenho que aprender a separar o que é daqui e aquilo que é importante, que é construção e que eu vou levar de volta. E olhar para a nossa jornada com essa responsabilidade. É importante que a gente aprenda o respeito, o carinho, o amparo, o acolhimento. É importante que cada um de nós exercite isso todos os dias. Com aquela famosa frase, se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratada? Eu gostaria de ser ofendida, eu gostaria de ser diminuída. Ou naquele momento de dor, a única coisa que eu preciso é de um abraço, de uma palavra de conforto. Então, enquanto nós estamos afirmando que somos cristãos, seguidores do Cristo, nós precisamos cuidar das nossas ações. Nós precisamos referendar o que de melhor existe em nós. Porque às vezes a gente não tem tempo para reparar aquilo que para o outro foi ofensivo. Que a gente aprenda a compartilhar a amizade e o respeito. Que a gente use isso na nossa casa, cuidando das nossas palavras, cuidando das nossas ações, acolhendo os nossos. Os nossos pais, e a tendência hoje é que eles sejam cada vez mais velhinhos, né? Eu brinco que eu sou pré-idosa. Então, se eu sou pré-idosa, imagina a idade da minha mãe. Ela vai me matar quando eu vi isso. Para que a gente tenha esse carinho e esse acolhimento, para que a gente cuide da forma como nós nos comunicamos, para que nós tenhamos cuidado e respeito, mas acima de tudo, responsabilidade com os outros. Que a gente entenda as fases de cada um. Ah, Adriana, você está pedindo muito, né? Não, gente. E se fosse com você, não é assim que você queria que acontecesse? Mesmo quando você é chamado a atenção, não é mais fácil quando a pessoa faz isso com educação e com respeito? Do que se ela chega gritando no meio do seu grupo, te expõe, te magoa. E aí, naquele momento, você cria quase que um grande inimigo, se você não conseguir reverter a situação. Então, o final do texto. Por essas palavras, ele quer dizer até hoje
que os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são dóceis e pacíficos. Quantos nós conhecemos, parceiros de trabalho, amigos, parceiros da casa espírita, ou se a gente quiser extrapolar, vamos olhar para ver o que está acontecendo no mundo hoje. Onde as pessoas que têm poder acreditam que elas podem esmagar os outros, para que a sua vontade seja exercida, seja cumprida, seja obedecida. E aí, esse tipo de energia contamina o nosso planeta. Quando você faz isso dentro da sua casa, você contamina o seu lar. Você contamina a sua família. Você contamina aqueles que vieram através de você e sobre os quais você tem a responsabilidade de tutor. E aí eles começam a acreditar que é só no grito, que é só na força que a coisa funciona. Quando a gente vê que às vezes essas pessoas se dão bem, a gente começa até a duvidar que o caminho certo é o melhor caminho. Mas nós não podemos nos esquecer que tudo que eu planto, eu hei de colher. E se durante a minha jornada o que eu plantei foi dor, foi ódio, foi desespero, isso vai voltar para mim. E volta. Com juros e correção monetária. Então o que é importante? Se eu quero um mundo melhor, e essa passagem fala exatamente disso, de equilíbrio. Se eu quero um mundo melhor, que eu me equilibre e que eu tenha relações equilibradas. Que eu tenha respeito para com o outro, que eu tenha palavras que possam acolher, amparar, fortalecer, erguer aquele que caiu. Porque julgar é fácil, gente, é moleza. Quando a gente quer ajudar, dá trabalho. Mas é isso. É essa atitude, é essa postura, é esse pensamento, é essa sintonia que vai nos deixar conectados cada vez mais com a espiritualidade superior e vai nos auxiliar na nossa jornada de transformação. Que eu aprenda a não cuidar da grama do vizinho. Porque a minha responsabilidade é sobre a minha grama. Sobre os meus filhos. Sobre os meus pares. Sobre a minha vida. Quando a gente volta, nós prestamos conta do que nós fizemos, dos talentos que nos foram oferecidos. E a grande verificação é, eu realmente aprendi que na violência nada funciona? É só a gente olhar o que está acontecendo aí fora. É muito mais fácil quando a gente mantém o equilíbrio, fica harmonioso, fica tranquilo, a paz toma conta. O amor toca os corações. E esse é o tipo de energia que nós, e o mundo em que nós estamos, necessita com urgência. Essa energia de paz, de amor, de acolhimento. É termos responsabilidade sobre as nossas palavras, os nossos atos. É termos postura real de um cristão. E aí vocês podem perguntar, você tem? Quem me conhece sabe que eu sou difícil. E quando eu falo muito mais para mim do que para vocês. Mas é treino, como eu repito sempre.
é treino todo dia. E só tem uma forma da pessoa realmente se transformar: ela saber quem ela é. Ela conhecer as suas potencialidades, mas acima de tudo, ela ter a noção dos seus defeitos ou das suas dificuldades. E trabalhar todos os dias para que isso melhore. Usando sinceridade consigo mesmo. Porque para Deus não dá para mentir, gente. Ele conhece a gente de trás para frente, Ele conhece a nossa ficha corrida toda. A gente engana alguns por aí, mas Deus não. E o nosso compromisso é com Deus. Quando a gente volta, Ele aposta que nós vamos sair daqui melhores do que nós entramos. Ele tem certeza, muito mais do que nós, que finalmente nós aprendemos, que finalmente nós vamos sair da estagnação, que finalmente nós seremos cristãos de verdade. Então a nossa mensagem para a noite de hoje é que cada um alcance, encontre e seja envolvido por esse amor, por essa paz, por essa energia de transformação. Que o Mestre Jesus continue nos abençoando e nos fortalecendo. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos.